Boa noite, meus irmãos. Satisfação enorme estarmos aqui novamente, né? Lembrando, inspirados aí por essa música da Casa do Caminho, para aqueles que conhecem bem a história, né? Casa do Caminho foi a casa instituída pelos apóstolos, comandada por Pedro, lá no início do cristianismo, logo após a morte de Jesus, né? E era por onde eles acolhiam os transeuntes. Então, foi uma inspiração muito bonita dessa música, da Casa do Caminho. E, inclusive, pesquisando essa semana na internet, eu vi que também existe um livro chamado Casa do Caminho, um livro do Espírito, que conta essa história da Casa do Caminho. Então, acho que deve ser bastante interessante para a gente, né? Queria aproveitar para dizer que no Espiritismo a gente sempre estudou a existência de dois mundos, né? O mundo físico, o mundo corporal e o mundo espiritual. E dos últimos 3 anos para cá, nós passamos a incorporar também, né, a esses dois mundos, o nosso mundo virtual, né, do qual nós estamos nos abandonando um pouquinho agora. Nós temos 3 anos e desde semana passada a gente está reentrando no mundo corporal, no mundo físico, aqui, que é muito bom para a gente, né? Aquela fala da Dalva já serviu muito para aquilo que é o tema da minha palestra, a convivência. Nós tivemos uma convivência muito boa aqui. E a gente sabe que o homem, por ser um ser gregário, né, ele sempre precisou dessa convivência. Desde aquela época em que ele caçava, que ele saía, né, para matar sua fome, em dado momento ele percebeu que ele precisava também se juntar em mais de um, às vezes para dar conta da caça. Em outros momentos, quando ele instituiu a lavoura, ele também precisava se agregar para plantar. Então, o homem, naturalmente, sempre esteve precisando se juntar com alguém, e isso é muito interessante, que é o que nós estamos fazendo aqui também, com a nossa convivência. Queria só começar aqui trazendo exatamente uma fala do Kardec. Ele vem nos falar... Lá no início do capítulo que trata das sociedades, né, da lei das sociedades, ele diz assim, que o homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isoladamente, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, quer dizer, no isolamento, ele se embrutece, se estiola, quer dizer, ele fica muito ruim sozinho, ele não consegue. Até porque ele vai nos dizer mais adiante que o homem não detém todas as faculdades. É exatamente nesse contato uns com os outros é que nós conseguimos aprender e, eventualmente, também ensinar. Diz que não existe ninguém que não tenha nada para aprender e nada para ensinar. Então, ele fala, homem nenhum possui a faculdade completa. Mediante a união social, é que umas outras se completam para assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade não insulada, ou seja, não isoladamente. Este livro, que é de um companheiro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Gerry Adriano, Almeida, Gerry Adriano está lá no inconsciente, lá no antigo do Gerry Almeida, ele faz uma abordagem muito interessante sobre os vários aspectos da casa espírita. Lógico que, às vezes, uma abordagem assim, um pouco até sincera demais, mas é interessante falar isso, até para vocês saberem que o que está aqui em negrito na minha fala, geralmente, é alguma transcrição de algum livro, e o que está em azul são transcrições exatamente do livro do Gerry, são as falas dele, né? Ele é um estudioso dessa área, um professor acadêmico. O livro tem 25 capítulos. Eu, logicamente, não vou falar sobre todos, mas eu pensei aqui alguns que eu considerei assim, mais relevantes da gente trazer, dentro da minha visão. Obviamente, quem lê esse livro poderia ter alguma outra visão diferente, mas eu trouxe aqueles que eu achei que são mais relevantes assim, para o estudo.
Antes mesmo de entrar propriamente no nosso estudo, eu queria fazer uma abordagem aqui rápida sobre a casa espírita, né, que a Sueli Caldas Schubert nos traz nesse livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Ela vem explicar que não é somente isso que a gente vê, não é somente essa instalação física por onde a gente se movimenta, e para muito além das paredes, aqui dos muros, né, para as casas que temos, lembrei que nós não temos muros aqui, né, mano? Eu daí. Mas para muito além das paredes, dos muros e do telhado da casa, existe todo um complexo de apoio a essa nossa vivência espiritual, que o mundo espiritual ele comparece aqui em peso. Ela fala, num dado momento, é interessante, ela fala isso aqui, que a casa espírita é um lugar de ajuda, consolo, amparo e esclarecimento. Eu não tenho certeza, mas acho que ela falou isso antes até da formulação de umas versões mais novas de um livro que chama Orientação à Casa Espírita. Eu acho que esse livro é antecedente, e que ela fala isso aqui. Eu me lembrei porque a Dalva falou isso semana passada, eu até fiz aqui um mnemônico aqui para lembrar, pensando que a Dalva é a nossa CEO da Casa Espírita. Né? CEO é aquele diretor administrativo que comanda tudo, e a Dalva falou isso semana passada. Eu trouxe uma fala bem parecida com essa da Sueli Caldas, dizendo que a Casa Espírita é um lugar de acolhimento, né? Nós devemos acolher, consolar, esclarecer e orientar. Por isso eu trouxe esse CEO aqui, eu fiz essa memorização aqui para não me esquecer, que é um lugar bem interessante, a gente sabe que é por aí, né? E aí ela vem nos explicar lá, através da fala que ela cita nos seus escritos, ela cita a fala de Manuel Filomeno de Miranda, num livro que chama Trilhas do Destino, onde ele vem fazer algumas explicações, dizendo que, além desses alicerces físicos que nós temos aqui, para muito além dele, a casa espírita está alicerçada em outros alicerces, nos alicerces espirituais, que vão fazer com que ela se sustente ao longo do tempo. Então, são aqueles alicerces construídos no nosso pensamento, na nossa memória, aqueles alicerces com os quais muitos daqueles que estão aqui se comprometeram, provavelmente ainda no mundo espiritual, a trabalhar em prol dessa obra. Então, ela diz, nesse livro, que muito antes, muitos anos antes dessa obra se estabelecer fisicamente, que ela já estava estabelecida no mundo espiritual, ou seja, já havia esse planejamento e já estavam sendo escalados aqueles que iriam, né, colaborar aqui encarnados junto com os mentores espirituais que cuidariam. E ela diz que para manter isso aqui, para manter esse alicerce, manter de pé, ela seria como aquela casa edificada sobre a rocha, sobre a qual Jesus falou, né? Uma casa bastante firme para, ao longo do tempo, que ela pudesse existir, coexistir. E ele diz que, para que ela se mantenha edificada sobre a rocha, a gente precisa de dois componentes básicos, pelo menos, que são os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Então, eu me lembrei até que tem uma logomarca aqui da nossa casa, né, que está na camisa da Mariluz ali, eu ia colocar, depois acabei esquecendo, que tem os tijolinhos. Não tem só amor, tem vários sentimentos aí montados nesse tijolinho. Eu me lembrei quando ela falou isso daqui. E o Manuel Filomeno segue explicando nesse livro, que isso é transcrito por ela, ele vem falar, nesse livro Tramas do Destino, da direção espiritual da casa, ou seja, que essa direção é formada com bastante antecedência, né? Que ela, de todo um planejamento, que ela já foi feito muito antes do momento físico, né? O nosso momento foi há 35 anos atrás, e que essa direção já vinha sendo feita com o objetivo de que todas as etapas fossem cumpridas, para que é como se fosse um projeto, para que esse projeto funcionasse, né, devidamente, para atender, porque um dos nossos objetivos na Casa Espírita é exatamente atender e consolar aqueles que por aqui passam. E ela fala que
para que isso seja estabelecida, né, aparelhagens especiais trouxeram, não só no momento da construção, como até hoje, né, recursos magnéticos de defesa, muitos recursos para defender a casa. Nós sabemos que, estando no plano espiritual, nós estamos aqui o tempo todo inundados de espíritos vizinhos, então precisam desses recursos magnéticos e eles foram estabelecidos. Por isso a gente viu naquela primeira fotinha lá, vou voltar só rapidamente aqui, ó, esses recursos eles transcendem os limites físicos da casa. Eles estão aqui exatamente para proteger. E aí ela vai dizer uma coisa mais interessante na frente, né? Além desses recursos magnéticos que foram devidamente planejados lá pela direção espiritual da casa, ela faz uma abordagem sobre os vários ambientes da casa, né? Mas eu quero fazer uma abordagem sucinta, que não é nem objeto da nossa fala, mas é só uma introdução, sobre a sala de exposição doutrinária, que é essa aqui onde nós nos encontramos. Então, ela diz que esses recursos são muito intensificados aqui nessa sala onde estamos todos nós, por vários motivos. Primeiro, que a gente precisa ter um equilíbrio para o nosso trabalho, o trabalho de todos, e ela diz que, eventualmente, né, alguns que chegam com os seus problemas cotidianos, né? Acredito que não é o caso nosso aqui hoje, que todos estamos aqui muito bem posicionados espiritualmente, mas a gente sabe que nem sempre é assim. A casa espírita ela recebe, às vezes, pessoas em condições até assim difíceis, né, de controle, e são pessoas, como todos nós, têm, às vezes, alguma mediunidade não muito controlada. Esses recursos magnéticos são feitos para defender isso e também porque aqueles irmãozinhos que chegam na casa espírita e que, porventura, não estejam muito bem acompanhados, né, esses espíritos são retidos, né, fora do ambiente da casa espírita, e ele diz que só entram aqui aqueles que têm essa permissão. Então, é muito interessante. Esse controle é como se fosse uma portaria lá de entrada, e aqueles que não têm permissão para sair, eu me lembrei aqui que ela diz nesse livro que também são colocados amplificadores para aqueles que estavam eventualmente perturbando um irmão que veio pedir ajuda, para que eles recebam, aonde estiverem fora da casa, também esses ensinamentos e que eles sejam abrangidos pelas vibrações que todos entoamos aqui. Então, isso é bastante interessante. Ela fala num dado momento, por exemplo, que muitos desses que chegam, eu trouxe essa expressão, são náufragos de tormentas morais, ou seja, aqueles que têm muita dificuldade com seus tormentos, que naufragaram e precisam de ajuda. E essa ajuda ela é promovida aqui para a Casa Espírita. Dito isto aqui, eu vou passar agora para o início do livro do Gerry Almeida, onde ele já abre com essa fala aqui do Kardec, dizendo que os espíritas sejam coisas os primeiros a aproveitar os benefícios que ele, o espiritismo, que ele estava se referindo anteriormente, o espiritismo traz e que inaugure entre si o reino da harmonia, que resplanderá nas gerações futuras. Então, é bem interessante que ele vem conclamar sobre a harmonia, né? E aí ele traz uma fala também que do Allan Kardec, na Revista Espírita, lá de 1867, no mês de janeiro, intitulado Olhar Retrospectivo sobre o Movimento Espírita. Allan Kardec dizia assim: não basta dizer-se espírita, aquele que o é de coração prova os seus atos, não pregando senão o bem, o respeito às leis, a caridade, a tolerância e a benevolência para com todos. A gente fala isso muito durante todos os nossos estudos semanais aqui, mas é sempre bom repetir, né? Que mais do que as nossas falas, o que importa são os nossos atos. E aí o Gerry faz alguns comentários sobre essa fala de Kardec. Ele vem falar assim: só podemos mudar em nós se realmente conseguirmos enxergar, porque não é pelo fato de sermos espíritas que somos perfeitos. Então, ele vem falar antes um pouquinho desse trecho sobre o autoconhecimento, sobre vermos aonde também temos os nossos defeitos e corrigir. E, mais adiante, ele diz: espírita não é aquele que simplesmente acredita na reencarnação e na comunicação mediúnica, por exemplo, mas aquele que construiu a convicção na sua imortalidade.
Então, é aquele que não está desesperado, conforme nós vimos aí, né, nesses livros recém do Divaldo, a respeito da pandemia, aquele que não ficou muito desesperado com essa questão, que desencarnou muita gente, se chegar nessa hora, vai chegar. Muita gente desencarnou fora da pandemia também, então você tem que construir essa convicção internamente. Não adianta que eu li, não, essa convicção tem que ser própria de cada um. E a partir disso aqui, aí eu começo a pegar alguns capítulos, né, que ele trouxe, os primeiros capítulos, que é um capítulo bastante interessante, vem falar aqui dos nossos temperamentos. Né? Todos nós temos nossos temperamentos, uns mais agitados, outros mais calmos, uns nervosos, outros mais incisivos, mas ele traz também uma fala lá do Kardec, da Revista Espírita, dizendo assim, ó, que existem nos temperamentos os impacientes e apressados de boa fé. Está se referindo a dentro da doutrina, né? Aqueles que não têm paciência, tudo tem que ser para amanhã, tem que estar pressa, tem que ver. Aí ele fala aqueles que semeiam antes da estação, que não se preparam, algumas coisas que se tem que fazer, que tem que dar o prazo certo, a gente sabe que se semear antes da estação, né? A fruta não nasce, né? Daí tem que esperar o tempo certo. Então, tem aqueles que semeiam antes. E tem outros que ele fala que é mais interessante, que são os que empurram o carro a 1.000 por hora, aqueles que vêm atropelando todo mundo. E esse é um temperamento que não seria exatamente um temperamento que somaria muito, não. Daí ele sempre traz para a gente, né, que aqui nós não estamos aqui para falar dos outros, nós estamos aqui para falar de nós mesmo, ele fala que a gente tem que fazer um diagnóstico psicológico do próprio eu. E nos perguntava, né, no caso, eu estou me perguntando aqui, quais são os traços característicos do meu comportamento? Quer dizer, o que eu tenho aqui para melhorar? O que eu tenho? Sou muito nervoso, sou muito teimoso, sou muito rabugento. Então, ele fala para a gente olhar para dentro e ver o que a gente precisa melhorar em nós, no meu caso aqui, né? E ele lembra que existe dois extremos nesses comportamentos que eles não são muito bons assim, em nenhum dos dois casos. O complexo de inferioridade é aquele que a gente vê muito na casa espírita, fala assim, não, eu não sou bom para isso, não tenho competência, não. Então, às vezes, até um pseudo-complexo, né? Não posso trabalhar, eu não estou preparado. Se eu esperar eu estar preparado aqui, muito bem preparado para fazer palestra, eu estou com o pé lá do lado de lá. Entendeu? Então, esse é o complexo de inferioridade. O de superioridade também, que não é bom, é aquele que se acha, numa fala de Kardec, que detém poderes que ele não tem. Ele acha assim, que ele é o bambambam, bam, bam, o rei da cocada preta. Então, esse também não é muito bom na casa espírita, porque ele não vai ouvir, vai sempre achar que ele está certo, tudo é ele, está em cima dele. Então, ele diz que a gente tem que procurar, nesse nosso diagnóstico, aí, estabelecer um equilíbrio. Né? Se a gente fosse trazer para o lado da psicanálise, para a psicologia, a gente diria que era o equilíbrio do eixo ego-self. O ego é aquele meu, que eu sou bonzão, eu que faço isso, faço aquilo, e o self é aquele que me conecta com Deus, com a divindade. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí para levar adiante. Né? Num outro capítulo, ele vem falar aqui das fraquezas humanas. Não tem muito não, tá, gente? Só tem uns 10 capítulos, assim, uma, duas transparências. E sobre as fraquezas humanas, Kardec traz também, no livro dos médiuns, essa fala aqui, ó, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos gradativamente, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Então, essa fala está no livro dos médiuns, eu esqueci de falar que ele cita toda a obra, o que é o Espiritismo, livro dos médiuns, obras postas, mas a maioria das falas aqui ele trouxe da Revista Espírita, e a Revista Espírita era aquela onde Kardec, além das questões de fundo da doutrina, ele dialogava muito com a sociedade sobre questões práticas do dia a dia. Né? Então, ele traz muito essa fala. Aí ele diz, sociedades espíritas, onde se cultiva a comunhão de ideias, a unidade de princípios e de sentimentos nobres, dispõe de psicosfera altamente positiva sob assistência de espíritos com elevados qualificativos. Então, é o que a gente vive procurando o tempo todinho. A gente sabe que um ou outro pode ter um momento de desequilíbrio, mas, no conjunto, se a gente consegue que a grande maioria esteja vibrando no sentido positivo,
essa nossa psicosfera aqui fica boa, muito positiva, e os espíritos elevados estarão sempre aqui conosco. Aí ele faz uma pergunta, né? Como que as fraquezas de algumas pessoas podem envolver e fragilizar todo o grupo? É interessante que agora ele usa esse conceito de grupo, e a gente sabe que, eventualmente, tem um irmão que pode estar desequilibrado em qualquer frente de trabalho, pode ser no estudo, na mediunidade, na evangelização, e ele faz essa pergunta: como que um pode fragilizar o grupo todo? Porque é tipo uma contaminação, né? Aí ele fala: se apesar dessas contingências o grupo estivesse suficientemente numa comunhão de 10 sentimentos, haveria espaço para a disseminação de influências perturbadoras? Então, ele respondeu essa pergunta com outra pergunta, porque quando ele fala como que um pode contaminar todo mundo, aí ele vem com outra pergunta dizendo: mas se a gente estiver tudo muito harmonizado, vai ser muito difícil, né? Eu me lembro de um episódio aqui, eu vou contar rapidinho para vocês, que foi em Nova Venécia. Eu estava numa festa comemorativa, Dia das Mães, você devia ter mais de 100 pessoas. A presidente estava aqui falando e, de repente, um sujeito que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha visto, ele saiu do meio da multidão. Era um sujeito de cor negra, alto, novo, assim, de 20 e poucos anos, devia ter 1,80 m, de chapéu, e veio e sentou do lado da presidente. Ela não parou de falar o que estava falando, e todo mundo fez aquilo que a gente tem que fazer nesses casos, né? Nós temos que vibrar ali para que não aconteça. Ninguém sabia quem era a pessoa. Ele foi ficando ali e a impressão que ele teve é que ele estava se sentindo muito importante ali na mesa, né, do lado do presidente, casa lotada. Aí ele pegou uns livros que tinham uns cadernos de presença, começou a folhear, como se ele fosse um secretário, e ali ele ficou até o final da reunião, não abriu a boca, e foi uma coisa muito interessante. Então, para mim, foi um exemplo assim notório desse de vibração, porque estava todo mundo naquela vibração e não teve como quebrar aquela harmonia do ambiente, né? E aí o Gerry comenta assim: Kardec compreendia que os nossos maus pendores são para nós piores que os maus espíritos. Então, que a gente tem muito costume, né, de botar a culpa no obsessor, no espírito, mas ele diz que os nossos maus pendores, aquelas nossas inclinações para o mal que todos nós eventualmente possamos ter, elas são piores do que os próprios maus espíritos que a gente vive acusando. E aí vemos para mais um capítulo. Isso aqui é muito legal, né, Carlos? Porque não tem isso, né? Crítica. Crítica não tem. Ideal de perfeição, crítica só de corredor, só escondido, né? Aí ele fala lá nessa revista Espírita também o seguinte: aqui na Terra, onde ninguém é infalível, olha que legal, ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade que nos leva a agir para com os outros como gostariam que os outros agissem para conosco. Essa é a fala que ele trouxe do Kardec. E aí depois ele diz isso aqui: quando se trata de olhar para nós mesmos, nos avaliamos quase sempre pela matriz da imperfeição. Aquilo que eu já comentei: eu não tenho competência, eu sou imperfeito, eu faço isso ainda porque ainda não atingi. Alguns falam: eu não sou Jesus, né? Porque quando é para a gente se rebaixa assim, já numa tentativa de desculpar as nossas eventuais falhas. Mas ele diz que quando olhamos para o outro, aí quando eu olho lá para o vizinho, eu falo assim: normalmente nós exigimos dele a perfeição que nós não temos. Então, a gente, quando fala da gente, fala: sou imperfeito, não consigo, mas se a gente estiver olhando para o outro, a gente quer que o outro seja perfeito, né? E aí, ainda dentro desse tópico, ele traz aqui uma coisa interessante, que é do que é espiritismo, quando Kardec faz um diálogo com um crítico do espiritismo, e ele está falando sobre a questão de se fazer crítica, de aceitar crítica. Num dado momento, esse crítico fala assim: mas então a opinião pública nada vale? E durante o livro aqui, o Jair lembra que os críticos, por exemplo, de literatura, de cinema, qualquer crítico de uma obra, antes de fazer a crítica, ele lê profundamente sobre aquilo. Você vai criticar um livro de 300 páginas, você vai ler o livro todinho, ver a interpretação do autor e tal, para criticar, que não é para malhar, é para fazer um comentário sobre aonde o autor viu isso ou viu aquilo. E o Kardec tomou esse mesmo rumo aqui quando disse para o sujeito lá, né? Ele falou assim:
é da lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo que se fala, sem o que a sua opinião não tem valor. Porque ele estava dizendo que crítica pública é uma coisa, e a crítica discutida com base em fatos e dados, ela tem valor sim, desde que aquele que faça, ele estava se referindo aqui no caso, à crítica à doutrina, né, daquelas adversidades que ele encontrou muito lá nos primeiros anos do Espiritismo. Aí o Gerard comenta, notamos que o crítico, quanto mais, que é aquele que critica todo mundo todo dia, é com regularidade a pessoa que menos se envolve nos trabalhos do centro, os engenheiros de obra pronta. É verdade. Quem trabalha geralmente não tem muito tempo para isso, para criticar, para discutir. Quem trabalha está envolvido no trabalho, trabalho. Mas quem não faz, que é o crítico quanto mais, aí geralmente ele consegue criticar assim, porque o engenheiro depois está, podia ser assim, por que não botaram o elevador aqui, por que não fizeram isso, por que não botaram a cozinha maior? Então, depois fica mais fácil. Né? E ele diz o seguinte, que para abreviar isso aí, que produz impacto, né, positivo na convivência, alguns fatores, né, para a gente, não só para a gente fazer a crítica, como para receber a crítica. Humildade, modéstia, compreensão, brandura, resignação. Tudo isso a gente deveria usar, não só na hora de fazer, porque você não deve criticar, quando você vai fazer uma crítica séria, fundamentada, não as pessoas, mas os fatos ou algum evento, alguma coisa. E tem que ter essa humildade, essa modéstia, não só para fazer, como para receber essa crítica também. Aí eu trouxe aqui uma coisa bastante interessante, está nesse rodapé ali. Isso vem desse livro Cartas de uma Morta, lá do Franciscano Xavier. Esse foi um livro escrito lá no início da vida mediúnica dele, em 1935. O primeiro livro de Chico Xavier foi em 1932, que é o Parnaso da Além-Túmulo, né? Cartas de uma Morta, a mãe dele, assim que desencarnou, e logo quando deu as primeiras comunicações através dele, da mediunidade do Chico, ele pediu que gostaria que ela trouxesse algumas impressões de como era o mundo espiritual. Eu tinha muita curiosidade de saber e tal. E logo, uns 2, 3 anos depois dessa comunicação, ela começou a ditar para ele esse livro, né? A mãe do Chico chamava Dona Maria João de Deus. Ela ditou esse livro, que chama Cartas de uma Morta. Aí ela vem lá tecendo vários, né, aspectos do mundo espiritual. No último capítulo, que exatamente ele é intitulado assim, no plano espiritual, plano que é no mundo dos espíritos. Esse capítulo ele traz uns 20 ou 30 subcapítulos de vários itens, várias partes como que era. Fala de planetas, de Marte, fala muita coisa do mundo espiritual que é as curiosidades do Chico. Num dos itens que fala assim, nas esferas próximas à Terra, ela vem dizer o seguinte, que os encarnados aqui estão muito pretensiosos. Nós somos muito pretensiosos em queremos imaginar como funciona o mundo espiritual. A gente não passa nem perto na nossa imaginação. Então, ela diz que, por exemplo, se houvesse uma conflagração aqui, acabou a Terra, todos os encarnados foram embora, se dizimaram, ela disse que o Sol não deixaria de nascer, as leis da natureza continuam existindo, a Lua ia continuar nos seus períodos, as marés, e ela conclui esse pensamento, esse tópico, dizendo isso aqui. A crítica não destrói a realidade, por mais judiciosa que nos pareça. Então, a crítica judiciosa é aquela crítica que pode ser sensata, né? Uma crítica bem feita, mas ela diz que, ainda que seja assim, essa crítica não vai destruir a realidade existente. Né? Aí outro tema interessante aqui para nós, que é a síndrome dos melindres. Eu juntei com ensaio da tolerância, que é um outro capítulo, eu juntei porque os dois têm a ver um com o outro. E o Kardec dizia lá nessa revista Espírito de março de 1963, convidamos todos os adeptos sinceros a se pôr em guarda, evitando as armadilhas que lhe poderiam estender. E o Gerard diz que os melindres são os verdadeiros fantasmas no centro espírita, né? Não deveria, mas acontece melindre para lá, melindre para cá. Ele fala assim que quando o ego se sente ameaçado ou desestabilizado por algo ou por alguém, né, através aí
ele se reage, o ego reage através de um fechamento psíquico, aquele que vai embora, não fala nada com ninguém e desaparece, né? De um retraimento emocional visando preservar uma atitude matura as estruturas do orgulho e vaidade do próprio eu. Então, geralmente é difícil de dizer isso, mas aquele que se melindra muito, porque o ego está muito aflorado e ele acha, não, eu não merecia, né? Isso daqui é indigno contra mim, e acontece isso aqui, vai embora. Ainda nesse capítulo, ele diz que o melindre está associado, no mínimo, a 3 elementos básicos: orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Aquele que tem baixa autoestima, então, por exemplo, se chegar aqui e pedir para o barreiro, vou pegar a vassoura e vou ali, né? O outro é doutor, pós-graduado, não, barreiro, então, porque tem a estima não está muito boa, né? Porque está se sentindo inferior, pode fazer uma coisa que qualquer um faria. Então, ele diz que no grupo espírita não é razoável, diante de algo que esteja errado, fazer silêncio simplesmente para não melindrar. Isso aqui é uma frase meio dura, estou dizendo que é dele, não é minha, mas eu acho interessante, que ele fala assim, ó, que todo dia, em todas as casas, a gente fala assim, ó, necessitamos ser tolerantes, temos que ser caridosos, temos que ser pacientes, mas ele diz o seguinte, que enquanto demonstramos nossas virtudes, aí ele botou, entre aspas, desvirtuadas, para não ferirmos essas almas frágeis que se melindram, né, do nosso centro, ele fala que a indisciplina, os desvios doutrinários, a inoperância e até os desvios monetários assolam o livro. Eu digo que eu já participei de uma casa espírita que tinha isso, a gente estava fazendo uma vaquinha extraordinária para comprar o data show, e na hora de comprar, o presidente disse, gente, eu precisei, gastei o dinheiro, mas eu vou fazer o seguinte, vamos comprar aí a conta do meu cartão, eu pago, não tem problema, entendeu? Parece mentira, mas não é não. Isso aqui existe, existe de verdade. E aí ele veio dizer assim, ó, quando percebemos que é forte o impulso para melindrarmos ou magoarmos, ele está falando da gente, que é sempre bom falar não do outro, é igual mesmo, né? Busquemos os recursos da oração imediatamente, a fim de administrar mentalmente esses corrosivos sentimentos. Sabe que a gente, quando se melindra, é que é um sentimento corrosivo. Então, vamos buscar a oração, a reflexão, para ver se a gente melhora, né? E aí, Kardec agora vem contrapor isso aqui, falando sobre a tolerância. O que vos aconselho, antes de mais nada, e sobretudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros e também para com os incrédulos. Aí ele está falando daqueles que não acreditavam no espiritismo, né? Aí o Jair pergunta, existe um limite para a tolerância? Poderemos estabelecer uma relação de proximidade entre tolerância e indulgência? Como administrar a tolerância com o dever? Aí é interessante que ele fala para a gente refletir isso aqui. Como vivemos numa cultura pendular de extremos, enfrentamos também o problema da intolerância, que é um outro problema muito sério. Se a tolerância é a intolerância é maior ainda. Tolerância religiosa, tolerância política, tolerância em todos os sentidos, né? Na sociedade. E aí ele faz essa pergunta, mas qual é o limite entre a tolerância e a permissividade? Porque se você tem que ter tolerância, mas também não pode deixar virar, né, uma bagunça. Aí ele fala, nas instituições espíritas, o comprometimento com os objetivos do espiritismo deverá estar em primeiro lugar, depois do cumprimento dos preceitos estatutários e regimentais. Aí eu gostei muito dessa fala dele aqui, ó. Mas tudo isso não implica na adoção de disciplina militar e opressora, não implica, que institui forte tensão no grupo, perdendo com isso o brilho das relações afetivas. Então, a gente tem que controlar, mas se virar um exército, né, se virar aquela coisa muito opressora, aí o relacionamento vai por água abaixo, né? Aí ele diz ainda, tolerar não significa assumir uma postura de neutralidade cobrindo a verdade, pois esta deve estar sempre em todos os momentos. Mas a verdade nunca deve ser agressiva sob pena de desvirtuar-se. Então, um momento atrás, acho que nós já falamos sobre a questão do sincericídio, né? Sou franco em dizer, aí você vai e fala a verdade, mas que não precisava magoar, e de repente esse daí se melindra e vai embora por aí afora, né? E aí ele traz uma fala de Leon Denis aqui sobre o dever, né? Lá no livro Depois da Morte, Leon Denis fala que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral
a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes com o universo inteiro. Aí ele volta a perguntar, né? Onde está o dever do espírita? A gente tem que ter tolerância, a gente tem que, né, conduzir tudo de forma serena e tal, mas onde está o nosso dever? Aí ele fala, está em silenciar diante da indisciplina, assumir postura de neutralidade diante dos desvirtuamentos doutrinários. Quais os deveres de um presidente de centro espírita? E dos trabalhadores? Porque todo mundo tem seu dever, né? No caso espírita, ele fala, normalmente esses deveres estão no estatuto e no regimento interno da instituição. Quando esses documentos não estão sendo cumpridos, em algum aspecto em particular ou no geral, não seria um dever moral alertamento? Aí eu me lembro aí que no auge da política, aí, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, uma pessoa que nem era daqui da casa, nessas nossas reuniões online, começou a trazer muito conteúdo de política, de fulano, de beltrano, e nós reuníamos, né, daí, conversando, vamos pegar lá no estatuto, chamamos ela lá no particular e dissemos, ó, estatuto da Casa Espírita, esse artigo aqui e tal, diz que a política não é objeto das falas da nossa casa. Então, a gente queria pedir para você silenciar tudo isso. E foi resolvido. Numa boa, né? Foi, exatamente. Resolveu tudo. Aí ele fala também dos conflitos doutrinários, que é aquelas interpretações, né? Interpretações que são muito variadas dentro mesmo do Espiritismo. E ele diz que nós podemos definir 2 sentidos para interpretar um texto. Isso aqui é bem legal. A interpretação como desvelamento do seu sentido original, daquilo que o próprio autor quis dizer, essa é uma interpretação, que às vezes já gera dúvidas, principalmente quando você fala em artistas, em músicas, coisas subjetivas, um monte de gente interpreta e tal. Mas tem a interpretação como construção de significados pessoais, que essa é mais complicada, porque aquela que ele escreveu é uma coisa, mas o que significa para mim é totalmente subjetivo, e isso a gente tem que ter cuidado na hora de discutir esses conflitos aí. Aí ele fala, Allan Kardec teve a grandeza intelectual de jamais fechar o pensamento espírita em torno de uma verdade única e dogmática. Foi mesmo. Ele sempre deixava um senão, né? Tipo assim, se a ciência depois provar que o espiritismo está errado, fique com a ciência. E ele sempre colocava uns senões assim para nunca dizer é isso, tem que ser isso, de forma categórica. Aí ele fala que essa relação dialética se processa também no diálogo do autor com a obra, ou seja, nós mesmos, quando estamos lendo um livro, estamos interpretando, mesmo sozinho, ainda que não tenha outras pessoas nessa discussão, tem essa relação dialética, esse diálogo comigo mesmo. Será que ele quis dizer isso? Será que ele quis dizer aquilo? E aí ele vem falar que, diante dos conflitos doutrinários, no entanto, jamais abdicar de uma postura de respeito com aqueles que pensam diferentemente. Então, isso é muito importante, né? Você pode discordar, mas você não precisa brigar com ninguém e você não pode abdicar do direito daquele que pensa diferente da gente. Aí vem um outro capítulo também, que esse daqui é usual por aí. Vou me afastar da sociedade. Aí Allan Kardec fala lá esse título, né? Falsos irmãos e amigos inábeis, na Revista Espírita também. Crer em sua própria infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que se demonstra mal e comprometedor não é a atitude de um verdadeiro espírita. Aí ele fala das cismas, não sei, do movimento espírita, das fraquezas, mas aqui eu vou lembrar de uma coisa mais interessante, que é isso aqui, um discurso que ele fez em 1862, quando ele estava envolvido em muita diversidade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele pensou em se afastar. Estava encontrando naquela eclosão do espiritismo, nos primeiros anos, muita gente, e ele chegou a pensar, e ele recebeu uma comunicação dos espíritos dizendo o seguinte, olha, o livre-arbítrio é seu, você pode tomar a decisão se você quiser, mas nós gostaríamos que você refletisse bastante, porque pode ser que mais tarde você se arrependa por isso. E aí ele não se afastou da sociedade lá e disse que daí a 2 anos, assim como num passe mágico, aquelas adversidades todas estavam todas resolvidas. Aí o Gerry fala lá, a própria espiritualidade termina criando um mecanismo para o afastamento das pessoas de uma forma muito natural, sem maiores danos. Daqueles que estavam criando a confusão, a diversidade, tal, acaba saindo assim de maneira natural, né?
E ele fala que o bom é que a gente tenha divergências positivas, que a gente pode discordar e tal, mas que, às vezes, né, essas divergências podem ser por conta de orgulho, pode ser por conta de egoísmo, de ambição. Aí ele vem comentar o seguinte: vivendo socialmente, não poderemos evitar os conflitos? Estamos realmente no centro espírita? Ele fala, será que o centro espírita pode ter divergência? E aí a gente traz uma outra fala do Kardec, que ele fala assim, ó, podemos pensar de modo diverso, sem por isso deixar de nos estimar. Então, a divergência ela é aceitável, mas você não pode deixar de estimar aquilo. E aí o Gerry fala que a gente precisa transpor o terreno negativo dos conflitos em divergências saudáveis e produtivas. O que é produtiva? Ah, eu achei legal isso que você fez dessa forma, mas vamos fazer de outra. Eu já trouxe os recursos todinho aqui para fazer da forma que eu estou sugerindo. Né? Aí iam botar o telhado de zinco, vai esquentar muito. Oh, mas já encomendei um caminhão aqui de telhas, tá? de barro lá e está ali fora para colocar. Isso ele fala que é divergência positiva, né? Então ele fala que chegou a hora de nós investirmos profundamente na humanização das relações, porque nós não precisamos brigar com ninguém. E aí, falando em humanização das relações, ele vem falar de unificar os sentimentos, né? Sabemos que nem sempre o processo de unificação entre os espíritos, no que tange ao entendimento sobre as obras básicas ou sobre as práticas pelas instituições, é algo harmônico. Alguns pensam em reformar o espiritismo, aquele que chega para cá deve estar ultrapassado. Quando eu fiz psicanálise, eu também estudo. No ano 2000, eu escutava muito falar Freud está ultrapassado. Você agora é TVP, terapia de vida passada. E aí os professores falavam, TVP é outra coisa, psicanálise é isso aqui, Freud é a mesma coisa. Espiritismo é espiritismo, se tem outra coisa aí, pode ser muito bom, mas não é espiritismo. E aí eu me lembrei aqui, quando ele fala na harmonia e na unificação, né, esse pacto áureo que foi feito pela Federação Espírita, né, promovido por um presidente que chamava Vantuil Antônio Freitas, 1949, foi uma coisa interessante. Existiam as federativas no Brasil, estava tudo meio assim, a FEB querendo controlar, mandar e tal. Aí foi feita uma reunião, uma conferência no Rio de Janeiro, onde vieram todos os órgãos do país todo, todas as federativas, e aproveitaram para meio dar uma virada na mesa. Não queremos que chefe cacique aqui, não. Aí fizeram uma lista de reivindicações que os federativos queriam ter autonomia, queriam ter isso, queriam aquilo. Fizeram essa lista e no dia que eles foram para apresentar essa lista nessa conferência, olha que interessante. Esse presidente, que é uma pessoa muito sábia, que foi presidente 27 anos da federação, da FEB, ele já tinha trazido uma ata concedendo todos esses pontos que as pessoas queriam, das federações todas, e outros mais que eles não pediram. Então, ele fala da harmonia. Né? Então, tudo ali resolveu o problema de todo mundo, e hoje as federativas elas têm autonomia, não são obrigadas a se submeter, e dentro dos estados, dos centros também. Né? Faz adesão quem quiser, a federação não obriga ninguém a aderir. Então, ele fala assim, se o conhecimento não nos une, será que o amor poderá fazê-lo? É bem interessante isso daqui, né? Ao chamar atenção para os laços de simpatia e de fraternidade, poderia dizer que Kardec enfatiza uma unificação do sentimento. Então, mais do que unificar a doutrina, que é uma fala muito recorrente, unificar também os sentimentos. Né? Aí ele diz que, portanto, o grande desafio do espiritismo no século XXI é a unificação em torno dos sentimentos do bem. Quer dizer, não é só aquela questão de unificar a doutrina. Aí ele vem mais dizer que essa partezinha que é boa, que está na minha área lá, dos estudos. Né? Fala que entre os adeptos não há deserção, os adeptos reais. Né? Na lídima acepção do termo, visto que aquele que desertasse por algum motivo, interesse, qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Aí ele fala que esse é um problema que faz parte da sociedade espírita, a evasão do estudo. Não conheço certo espírito que não tem isso aqui. Ele cita várias causas, né? Falta de perseverança de quem foi para o estudo, falta de informação do que seria aquele estudo, às vezes a pessoa entra pensando que é uma coisa e é outra, excesso de entusiasmo de quem chegou, acho que vai mudar o mundo porque chegou no estudo, né? Vai resolver tudo, vai resolver os problemas da vida dele todo, conflitos intragrupo que acaba acontecendo no relacionamento, fragilidade da disciplina, carência de dinâmica, falta um pedaço aqui, falta de preparo do facilitador, falou para a gente aí agora. E também, se não tiver o facilitador preparado, se chega lá,
sem saber o que fazer, não vai viver. Falta de organização e a estrutura aqui, ele está falando do centro espírita, né? E outros mais. Então, ele fala ainda que nessa evasão ainda, né? Existem duas pessoas que vão para o centro. Aquele que vai para a proposta pessoal lá, que vai para curiosidade, tal, e o outro que é mais profundo, e quer aprender mesmo. Aí o Kardec vem dizer, ó, por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiados febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros. Aquele que chega entusiasmado demais, eu quero assistir todos os dias aqui, né? Eu sempre cito uma sobrinha minha, tadinha. Entrou no Centro Espírita com seus 20 anos e a gente falou que virou um evangélico. 7 dias por semana, dava com o braço. Acho que durou uns 2 anos, aí depois de 2 anos ela saiu. Subiu da casa espírita. Então, ele fala que nada deve ser exagerado, nem mesmo entusiasmo pela doutrina. Ele fica com o pé no chão. Né? Aí ele está falando aí na área dos estudos, isso daqui também é para mim, que falo muito. Ó. As pessoas que têm uma verdadeira compulsão por falar podem tolher a expressão e a paciência dos demais. Está falando de um grupo de estudo. Né? E o grupo não deve ter paciência com elas, porque se ela está tolhendo a paciência que está falando muito, o grupo também tem que ter. Aí ele fala lá, num trecho que eu me trouxe, que o grupo de estudo geralmente também não é composto de pessoas tão profundamente evangelizadas assim. E às vezes não tem toda essa paciência, porque não atingiram o patamar de deixar uma pessoa interromper 20 vezes lá direto. Né? Aí ele fala, o grupo de estudos é uma micro-sociedade inserida na dimensão da sociedade espírita. É uma sociedadezinha que tem as relações ali organizadas. Aí ele fala, quando alguém decide por abandonar os estudos, que é o nosso tema de evasão, compreendamos que cada um tem o direito de fazer suas próprias opções. Então, todo mundo tem direito. Só falta 5 minutos e 5 transparências, tá, gente? Aí ele vem falar da revolução da convivência, que é o nosso tema aqui. Né? Todos almejam uma revolução na convivência humana. Já não podemos mais assistir da rotina cenas de agressividade, intolerância, envolvendo diversos setores da sociedade. Aqui ele está falando de forma abrangente, nem só do centro espírita. Né? Mas e nós, espíritos, estamos compromissados com a nossa espiritualidade? Estamos administrando evangelicamente as nossas mágoas? Estamos perdoando possíveis ofensas e ofensores? Aí eu trouxe aqui uma fala do Dalai Lama, que é citado nesse livro dele, né, que é uma ética para o novo milênio. O Dalai Lama falou isso aqui, ó. A meu ver, criamos uma sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil demonstrar um mínimo de afeto aos outros. Em vez da noção de comunidade, da sensação de fazer parte de um grupo, né? Em vez de fazer parte, encontramos um alto grau de solidão e perda de laços efetivos. A gente já teve a oportunidade, né, Elisa, de discutir isso aqui nos nossos estudos, dos laços efetivos que estão acima disso tudo. E junto com a revolução da convivência, eu queria dizer, eu tinha botado aqui em outra cor, mas eu esqueci de botar. Eu queria falar para vocês que a construção da paz ali não é um capítulo do livro, não. Dali está por minha conta, tá? A construção da paz, nós vamos sortear um livro, eu daí vai dar para quem disser de onde é essa foto aí, né? A construção da paz, essa foto é uma foto da construção do Centro Espírita lá de Tarana, Paz, Amor e Caridade, né, Micael? Que tem 85 anos. Então, ele fala assim, ó, passamos a viver em sociedade mais por necessidade do que por prazer. Sem o imperativo do amor, a vida tornou-se vazia, mesmo quando cercada de riquezas materiais. Colocamos o amor no patamar do discurso. Isso é muito importante que ele fala aqui, numa espécie de redoma de vidro, sendo tirado dali apenas para o uso no meio familiar, mas quando é correspondido, naturalmente. A gente usa no meio familiar se estiver correspondendo no amor. Se não tiver, também não tem amor, não. Né? Pisão no pé para cá, pisão no pé para lá. Ele fala assim, o resto deixou-se para os religiosos de profissão, que é o amor da boca para fora. Né? Então, ele vem falar que a revolução da convivência, para nós espíritas, poderia bem ser exercitada no espaço da sociedade espírita, entre os irmãos de ideal, que é o mais importante para a gente. A proposta revolucionária do amor ao próximo, é bom que ele lembre disso aqui, não se relaciona com conquista de salvação após a morte física ou coisa do gênero,
mas com a conquista da harmonia da convivência diária. Essa é a proposta do amor, que a gente esteja harmonizado, né, como estamos o tempo todo aqui. E, finalizando isso aqui, ele diz que é a nossa convivência, é nessa convivência rotineira, no meio espírita, por exemplo, que o amor deve deixar de ser um mero discurso para dar sentido às nossas convicções doutrinárias, ou seja, deixarmos só de falar no amor para praticarmos efetivamente, né? E aí, como eu não podia alongar muito a minha fala, eu parei aqui na construção da paz, mas eu trouxe aqui, né, nossa casa lá de Itarana, quem não conhece. Eu achei interessante que essa cor é parecida com uma cor nossa externa aqui, né, Odair? Não lembro. Oi? É, né? E essa outra aqui também, que é lá do Santo Espírita Paz, Amor e Caridade. E aí não podia deixar de fora do 10º CRE aqui. Eu também tive semana passada, retrasada, lá em Santa Maria, e eu mesmo tirei essas fotinhas lá da Casa Espírita Cristã Nosso Lar. Vocês viram que essas fotos, todas que eu usei na minha fala, são daqui da nossa casa, né? São 20 e tantas fotos. Mas tirei lá do nosso lar também para que ele não ficasse de fora. Aí, dito isso, queria agradecer a vocês a paciência e dizer que encerramos e que a gente continue em harmonia aí, todos nós. Muito obrigado.